Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Conte pra gente a sua opinião, o seu comentário e aquela nossa pergunta você responde aí. Diga pra gente de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a essa edição do Foco do Brasil. Depois vamos conferir o seu comentário. Também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O governo Bolsonaro na Bahia. Cerca de 15 milhões de reais foram disponibilizados inicialmente para atender municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas. Além disso, quase 50 milhões de reais estão em vias de serem liberados, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos. É o que nós chamamos de resposta. Num primeiro momento, disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar mantimentos, explicou Rogério Marinho. Um segundo momento, que a pasta se refere como retomada, inclui a recomposição de serviços essenciais que tenham sido interrompidos em meio aos temporais, como o abastecimento de água e luz, além da remoção de entulhos nas cidades. O terceiro momento, que está chegando ainda, é a reconstrução da estrutura física que porventura tenha sido danificada, completou Rogério Marinho. Enquanto aproveita suas férias em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro continua sendo muito solicitado pelo povo, pela população, ali no litoral de Santa Catarina. A Petrobras informou que chegará ao fim de 2021 com cerca de 6,17 bilhões de reais acumulados em recursos recuperados por meio de acordos de leniência, repatriações e delações premiadas. Você viu? Ainda tem gente que diz que não houve roubo, não houve corrupção, que a Petrobras não foi saqueada nos governos petistas. Daí a maior prova. Só uma pequena parte, evidentemente, do que pôde ser recuperado até o momento. 6,1 bilhões de reais serão acumulados em recursos recuperados por meio de acordos de leniência, repatriações e delações premiadas até o fim agora de 2021. Apenas neste ano, mais de 1,2 bilhão foram recuperados pela petrolífera. A devolução mais recente se refere ao acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro com executivos da Carioca Engenharia. Os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato, salientou a empresa em comunicado. A petrolífera reafirmou ainda o compromisso de adotar as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos decorrentes que lhe foram causados. A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 31 ações de improbidade administrativa em andamento. Além disso, é assistente de acusação em 85 ações penais relacionadas a atos ilícitos investigados na Lava Jato. Então, gente, há cegos, há surdos, há idiotas nessa história toda que ainda dizem, não houve roubo. E o que dizer da nossa justiça mais uma vez? Que inocenta, não é?
Outros casos bilionários de roubo, de propina, de corrupção. E neste ponto aí a própria justiça é a prova de que a corrupção aconteceu, que houve roubo, que houve todo tipo de sem-vergonhice em um passado recente neste país. E aí temos penas canceladas, condenações canceladas, ações, processos em prescrição pela vergonheira instalada neste país em certos poderes. É de se lamentar. Enquanto isso, estamos terminando mais um ano onde o pedreiro suou, foi ao sol, ao calor, trabalhou dia e noite, o agricultor plantou, pagou imposto, a dona de casa foi no mercado, se assustou por conta de que metade do que pagamos no arroz, no feijão, em todo tipo de compras, na gasolina, no combustível, é imposto. Para quê? Que num passado recente foi surrupiado, colocado no bolso por bandidos e ladrões. E o que a gente vê é a justiça aproveitando, né, as tramas das milhares de leis deste país para inocentar ladrão, para soltar corrupto. Olha, é um absurdo. E se não bastasse a vergonheira que muitos políticos são por conta da corrupção, da ignorância, da sem-vergonhice, e não é só aqui no Brasil, agora deputados saíram literalmente no tapa. Mas dessa vez não foi no Brasil, foi na Jordânia. Vários deputados jordanos envolveram-se nessa semana em confrontos durante um debate parlamentar sobre a igualdade de gênero incluída numa reforma constitucional, obrigando a suspensão da sessão. Foi um quebra-pau. O governo de lá quer alterar a Constituição sobre a igualdade de direitos dos cidadãos. Vários deputados opuseram-se a uma emenda, considerando-a desnecessária. Isto provocou a ira do chefe do parlamento, que exigiu um pedido de desculpas. E aí outros deputados entraram no rolo. E então uma luta começou entre vários deputados, de acordo com as imagens divulgadas ao vivo, quando então o presidente do parlamento viu a coisa preta, saiu de fininho pelos fundos, abandonou a Assembleia e cancelou a sessão. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está ótimo, mesmo após ter contato com um parlamentar que confirmou estar infectado com Covid-19. Bolsonaro esteve ao lado do deputado federal Coronel Armando, em Santa Catarina, na última segunda-feira, dia 27, quando foi recepcionado pelo parlamentar na cidade de São Francisco do Sul, não é? Até eu, que tomei 2 doses de vacina, adquiri Covid, completou Queiroga. O ministro disse que Bolsonaro já contraiu a doença no passado, mas não comentou sobre eventuais exames ou uma eventual reinfecção do presidente por conta desse contato. Essa questão tem que ser tratada com o presidente da República. Ele está ótimo, falou comigo, disse Queiroga. O Brasil atingiu a marca de 80% do público-alvo com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, 177 milhões de brasileiros maiores de 12 anos podem se imunizar contra o coronavírus, dos quais mais de 143 milhões completaram o ciclo vacinal em uma das campanhas de vacinação contra a Covid-19 de maior sucesso no mundo. Desde o início da campanha de vacinação, o país aplicou 320 milhões de doses da vacina, sendo que 161 milhões foram usadas para a primeira aplicação. O Brasil conseguiu, por meio de uma estratégia diversificada na aquisição de vacinas, ter um número de doses suficientes para avançar com uma dose de reforço para a população adulta, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A dose de reforço também está sendo aplicada em estados e municípios e até o momento 16 milhões de brasileiros receberam a 3ª dose. A aplicação da dose de reforço deve ser realizada 4 meses após o esquema primário de vacinação ter sido concluído. Atualmente, todas as pessoas com mais de 18 anos podem receber o reforço vacinal.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu em uma entrevista coletiva em Brasília informações relacionadas ao final do ano. Ele desejou um feliz ano novo a todos os brasileiros. E também disse esperar que 2022 seja um ano em que o Brasil possa se livrar da Covid-19. Feliz ano de 2022, que seja um ano em que o Brasil possa se livrar da Covid-19. Não temos outra alternativa à promessa constitucional a não ser essa, que se conclua, afirmou ele em relação ao sucesso da vacinação e também às expectativas com relação a 2022. Muito embora países da Europa, Estados Unidos, enfim, vários lugares do mundo enfrentando uma onda terrível de casos de infecção, a esperança é de que 2022 seja realmente melhor do que 2021, do que foi 2020 e que o Brasil possa superar tudo isso. E o que está acontecendo com o Cabo Daciolo, gente? Após abrir mão de sua candidatura à presidência para apoiar a de Ciro Gomes, o Cabo Daciolo expressou agora toda a sua admiração pelo presidenciável com uma declaração de amor nas redes sociais. Eu amo o Ciro Gomes, escreveu Daciolo na legenda de uma foto em que aparece ao lado do pedetista. O ex-candidato à presidência deixou ainda um versículo bíblico. Resta saber se Daciolo está tentando ser vice de Ciro, por isso está agradando o pedetista, ou se estaria tentando salvar Ciro Gomes aí de uma condenação celestial, indicando o caminho, ou seria mesmo uma paixão platônica, um amor, de fato, de Daciolo a Ciro Gomes. Hoje em dia, tudo é possível. E falando em candidato, mal assumiu o posto de político, Sérgio Moro está tendo que dar muitas explicações já, gente. Uma das mais recentes polêmicas se fortaleceu agora. O doleiro Alberto Youssef, considerado um dos pivôs da Lava Jato, financiou uma das campanhas eleitorais do senador Álvaro Dias, senador do Paraná e maior aliado político do ex-ministro Sérgio Moro, marcado justamente por ser o juiz símbolo da Lava Jato, não é? Condenado por Moro na Lava Jato em penas que somam mais de 120 anos de prisão, Youssef deixou o regime fechado em 2016 graças a um acordo de delação. Duas empresas de Youssef, em 1998, pagaram R$21 mil, o equivalente a 81 mil em valores atualizados, a campanha a senador de Álvaro Dias, hoje no Podemos e à época no PSDB. As doações que constam na prestação de contas de Dias naquele ano à Justiça Eleitoral no Paraná referem-se a horas de voo em jatinhos que o CEF cedeu ao então candidato. Em uma CPI sobre a Petrobras em 2015, quando estava preso por ordem de Moro, Youssef falou sobre as doações após uma pergunta feita por um deputado petista. Nos documentos entregues pelo senador à Justiça Eleitoral em 1998, duas empresas do operador financeiro são listadas. A primeira é a San Marino Táxi Aéreo, com R$9,8 mil pagos. A segunda firma é a Youssef Câmbio e Turismo, com outros R$11,2 mil. Para se defender, Álvaro Dias encaminhou à imprensa um documento do Ministério Público Paranaense que afirma que, após diligências e depoimentos, o procedimento relacionado a esse relato foi arquivado em 2004 por falta de provas. Seja lá o que for, são as primeiras dores de cabeça e explicações já complexas que Sérgio Moro tem que doar aí por conta de ser eventual candidato, ou seja, ser político. E depois de ter sido dada como autora da frase "se a segunda dose é que funciona, então deveriam dar a segunda dose primeiro". Dizem que Dilma teria falado isso, mas isso foi negado pela petista. E claro, embora as muitas frases confusas ditas por Dilma no passado colocam em dúvida, ou alguns até colocam como certeza que ela teria de fato dito isso, evidentemente essa aí de primeira e segunda dose se trata de uma frase fake. Agora, uma outra confusão entre foi ou não foi.
Dilma estaria dizendo que não foi convidada e os organizadores afirmam que convidaram ela para o tal jantar entre Lula e Alckmin. Dilma estaria até magoada. Agora a coisa piorou, gente, com o vice-presidente do PT dizendo que Dilma não tem mais importância. O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, disse que a ex-presidente Dilma Rousseff não tem mais relevância eleitoral para o partido. Dilma não compareceu ao jantar que reuniu Lula e Geraldo Alckmin em São Paulo. O grupo Prerrogativas, formado por advogados do PT que organizaram o evento, afirma ter convidado a ex-presidente, mas ela alega que não foi chamada. A Dilma é ex-presidente e tem o papel dela, mas do ponto de vista eleitoral, não, disse Quaquá ao ser questionado sobre a ausência da petista no jantar. Existe um pedaço pequeno do PT que ainda fica nesse negócio de golpe. Política não se faz com ressentimento, se faz pensando em estratégias para transformar a vida do povo, afirmou o vice-presidente do PT, Quaquá. O Brasil acompanha a jornada de um brasileiro lutador pela vida, ou acompanhou nos últimos dias. Mas infelizmente não deu. O cantor sertanejo Maurílio, segunda voz da dupla com Luísa, partiu nesta quarta-feira, dia 29, aos 28 anos. Ele estava internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu 3 paradas cardíacas após passar mal na gravação de um DVD. Com muito pesar que comunicamos a partida do cantor Maurílio Belmonte Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 4h30 da tarde, informou a assessoria do cantor. Após ser internado, o artista foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e se recuperava nas últimas 2 semanas. Maurílio chegou até mesmo a ser transferido de hospital 5 dias depois da internação, mas nas últimas 24 horas houve piora no quadro. O cantor Maurílio Belmonte Ribeiro era casado, tinha 28 anos, mais conhecido como Maurílio, saltou de compositor de músicas para sertanejos para um cantor de sucesso, junto com a amiga Luísa, com quem fez dupla desde 2016. Por conta do quadro, da situação, do que aconteceu com ele, inclusive seu nome esteve em muitos comentários relacionando o que houve aí, esse quadro que depois acabou levando a vida, né, do cantor, e uma polêmica envolvendo as questões da vacina contra a Covid-19. As contas públicas do governo federal registraram um superávit de 3,8 bilhões de reais em novembro. O resultado foi o melhor já registrado para o mês desde 2013, quando o saldo ficou positivo em 45,5 bilhões, ao considerar os valores corrigidos pela inflação. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. O resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Não contabiliza o pagamento dos juros da dívida pública e outros encargos. O superávit de novembro foi formado por um saldo positivo de 18,2 bilhões no Tesouro Nacional e déficits de 344 milhões de reais no Banco Central e de 13,9 bilhões na Previdência Social. No mesmo mês de 2020, as contas públicas registraram um déficit de 20,2 bilhões em valores reais corrigidos pelo índice de preços do período. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.